E aí, pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Estão bem? Eu sei que tudo vai bem. Com Cristo, tudo sempre vai bem. Olha só, dessa vez eu vou apresentar a vocês um vídeo. Não fui eu quem produziu, esse vídeo foi produzido pelo Apologética 21. Eu quero já agradecer a meu mano Gabriel Stevenson, que é o organizador do Apologética 21. Eu vou deixar aí na descrição o Instagram do Apologética 21. Você vai lá, segue e não só siga, mas aproveite bem o conteúdo, que é conteúdo para quem ama a palavra de Deus. Também indico para você no YouTube, Apologética 21, como está escrito aí na descrição. Você vai se inscrever e vai aproveitar um conteúdo maravilhoso. Nesse vídeo que nós fizemos junto aqui, eu respondi algumas perguntas sobre a importância de ler a Bíblia, da relação do cristão com a palavra de Deus. Aproveita o vídeo, você vai gostar. Tem um conteúdo maravilhoso para você. Bom vídeo, bons estudos, graça e paz. André, meu amigo, então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado, certo, por você ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez, na realidade, não é verdade, nas mídias, dessa vez no YouTube do Apologética 21. Primeira pergunta para nós conversarmos aqui, começarmos de vez. Qual é a importância da Bíblia na vida do cristão? O que é que você diria a respeito disso? A Bíblia, cara, é a palavra de Deus. Só isso já é o suficiente para a gente entender, como cristãos, que ela é essencial. Eu considero a Bíblia como um manual de instruções. A Bíblia seria a nossa constituição, a nossa carta magna, certo? A Bíblia que nos dá o norte, a Bíblia que nos ensina, a Bíblia nos corrige. E a própria palavra de Deus, ela nos dá referências sobre a Bíblia, palavras que nós consideramos palavras santas, que nós consideramos a palavra de Deus, que nos mostram por que a Bíblia é essencial na vida do crente. Eu tenho aqui o Salmo 119, 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. Nós precisamos, sem a palavra de Deus, nós estamos cegos, nós estamos em trevas. Tem outro texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3:16, que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você vê, esses textos já deixam claro para a gente que ela é proveitosa, ela é essencial, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige. Ela inclusive, deixa claro para a gente o caminho que a gente deve seguir. Ela fala sobre santidade, ela fala sobre justiça, ela fala sobre pecado, ela fala sobre vida, ela fala sobre morte, ela fala sobre saúde, ela fala sobre o futuro. Então, a gente tem até as evidências naturais de que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, resumindo, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é essencial. É a palavra do próprio Deus. Por isso que, para mim, ela não é só importante para o cristão. Ela é essencial. Não há como viver sem a palavra de Deus. Muito bom, André. Então, muito obrigado por essa resposta. Com certeza eu assino embaixo tudo que você falou aí. Agora eu vou aproveitar o gancho que você deixou na resposta anterior e perguntar: um cristão verdadeiro, genuíno, ele realmente pode viver o seu dia a dia sem ter contato com a palavra de Deus? Então, Gabriel, é interessante. Eu acabei comentando, falando sobre isso no final da última resposta. De fato, não tem como o cristão viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. A gente vai ver que Jesus é chamado de o Verbo. Jesus é chamado de a palavra. Não tem como viver sem Jesus. Então não tem como viver sem a palavra. E se você pensar bem direitinho, Gabriel, sem a palavra não tem como existir nem cristão. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então,
se a gente olhar o sentido desse texto, o real sentido desse texto, a gente volta um pouquinho, Romanos 10, capítulo 9 e 10, e está falando ali como é que se dá a salvação. Você crê em Jesus? Você confessa Jesus? Você confessa que crê em Jesus, que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim se dá a salvação. Então, de fato, se não tiver palavra de Deus, se a palavra de Deus não for pregada, se a palavra de Deus não fosse pregada para mim, se eu não ouvisse a palavra e essa palavra gerasse fé em meu coração, eu não teria nem como ser cristão. E por fim, eu quero citar Apocalipse 19, no versículo 13. Eu vou até abrir aqui, esse texto está falando da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um texto escatológico, fala a respeito do fim. No versículo 11 diz, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No versículo 12 diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora olha só o 13, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, meu irmão, não tem como você viver sem Jesus Cristo. Não tem como um cristão verdadeiro viver sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele se chama a palavra de Deus. Então não há como um cristão viver sem a palavra de Deus. Perfeito, mais uma vez. É isso aí, pessoal. Tenha a palavra de Deus em alta estima na sua vida. Sempre reserve um momento, o que você puder, quanto você puder, nos momentos em que puder, certo? Para meditar, ler a palavra de Deus e até mesmo estudá-la. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo que é a vontade de nosso Senhor que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte: o que você poderia responder a respeito daquela famosa frase, eu sou do Espírito ou eu sou da palavra? Você é do Espírito ou você é da palavra? O que é que você pensa a respeito disso? Então, Gabriel, é verdade, cara. Existem pessoas que falam, eu não sou muito da palavra, não sou muito de estudar a palavra, não. Eu sou mais de orar, eu sou mais do fogo, eu sou mais do Espírito. Já tem outros que dizem, eu sou da palavra, eu gosto de estudar a palavra, meu negócio é a palavra. Não sou muito de orar, não. Eu gosto é da palavra. Sabe, quando chega alguém, ou se chegar alguém para mim e disser, André, eu sou da palavra, eu não gosto muito de orar, não. A minha resposta para ele vai ser mais ou menos assim. Cara, você é um avião sem uma das asas. A verdade é essa. E para que serve um avião sem uma das asas? Ele vai cair. A mesma coisa eu digo para aquele que diz que é do Espírito. Ele é do Espírito, eu sou do Espírito. Eu não gosto muito, eu gosto de orar, de jejuar, de me consagrar, gosto de vigília, mas eu não sou muito da palavra, não. Um avião faltando uma das asas vai cair. Não vai levantar voo, vai ter problemas. Por quê? Porque as duas coisas andam juntas. O avião precisa das duas asas. O crente precisa de uma vida de oração e de uma vida na palavra, de meditação na palavra. Por quê? Se você não estuda a palavra, fatalmente você vai orar errado. Porque é a Bíblia que nos ensina a orar da forma certa. Então, não dá para aceitar essa frase, né? Eu sou do Espírito. O outro, eu sou da palavra. Não, a gente tem que ser do Espírito e da palavra. Como um avião precisa das suas duas asas. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Então, olha só, é esse o momento exato de você mostrar o quanto que você está curtindo esse vídeo, deixando aqui o teu like e se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? André, vamos para a nossa próxima e última pergunta. Quais seriam alguns conselhos, talvez 2, 3, 5, fica à vontade, para uma pessoa que ela está começando agora a criar o hábito de leitura, não de estudo, mas de leitura da Bíblia. É uma pessoa que talvez não gosta muito de ler, isso é bem comum no Brasil, infelizmente, não é verdade? Então, isso trava um pouco algumas pessoas de mergulharem na leitura da Bíblia. Porque ler é chato, ler é cansativo, isso, aquilo, outro. Então, quais dicas você daria para a pessoa que está começando? Olha só, Gabriel, isso é interessante. Um dia eu comecei, hoje eu amo ler a palavra. Cara, eu leio a palavra todo dia, sabe? Eu coloquei como meta para minha vida
ler a Bíblia todos os anos até a volta de Cristo, até a vinda de Cristo, né? E quero ler mais de uma vez. Por enquanto eu estou lendo uma vez por ano. Eu estou lendo agora pela quarta vez a Bíblia como um todo. E já coloquei o propósito, ano que vem eu vou ler 2 vezes. Vai chegar tempos que eu vou ler 3, 4 vezes no ano. Por quê? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu sinto mais gosto por isso. E aí já começo a dar dicas. Comece a ler. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a primeira revelação de Deus para aqueles que são de Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro. Então, se você já nasceu de novo, comece a ler a Bíblia. É assim que você vai conhecer a Deus. Não tem outra forma. Eu sei que Deus tem revelações, eu sei que a profecia ela acontece, nós temos profetas que podem nos trazer mensagens de Deus. Eu sei que Deus pode falar conosco na oração, Deus pode falar conosco de forma audível, eu creio nisso, mas a forma mais simples e mais a primeira forma que Deus tem para nos trazer revelações é pela sua palavra. É uma revelação para quem é crente. Então, comece a ler a Bíblia. Agora tem umas dicas interessantes. Primeira coisa que você vai fazer antes de você começar a ler a Bíblia é orar. Se coloca diante de Deus e pede ao Espírito Santo para te ajudar a entender a palavra de Deus. Porque isso é bíblico. A Bíblia nos diz que essa é uma das funções do Espírito Santo nessa dispensação, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Depois disso, cara, leia a Bíblia. Sabe? E para finalizar aqui as dicas, eu tenho uma interessante. Eu acredito que todo cristão, ele deve ler a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Não fique lendo partes isoladas. Nunca sorteie texto na Bíblia. Isso não é certo. Eu vou ler a Bíblia hoje, vou procurar uma palavra aqui. Aí, a loteria. Abriu aqui? Não faça isso. A Bíblia é um livro para ser lida com razão, com entendimento. Então, quando for ler um texto da Bíblia, procure onde começa aquele diálogo, ou aquela informação, aquela mensagem. Procure onde termina e leia o texto. André, como é que eu começo? Começo de Gênesis? Não, aí a escolha é sua. Peça ao Espírito Santo que lhe oriente. Mas hoje em dia, eu aconselho ao novo convertido ele começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Quando a gente lê o Novo Testamento, por exemplo, os Evangelhos, a gente vai ter ali uma revelação de quem é Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Você vai ver o ministério de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Você vai ver o caráter de Deus se revelando em Jesus Cristo. Depois dos Evangelhos, você segue a leitura. Aí depois que você lê o Novo Testamento, aí você vai lá para o Velho Testamento e você vai entender a Bíblia como um todo. E por fim, a última dica é: procure ajuda quando você não entender. Sabe, não faça isso sozinho. Você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a própria palavra de Deus, mas você pode pedir ajuda a alguém que você confie, que você saiba que é uma pessoa fiel à palavra de Deus, ao seu pastor, a um mestre da palavra que você conheça. Então, não saia de um texto bíblico sem entender. Mas, a princípio, eu digo a você, converse com o Espírito Santo e comece a ler. Leia a Bíblia completa. Leia a Bíblia durante toda a sua vida, quantas vezes você puder, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o teu manual de instruções. Então, André, muito obrigado por essas dicas e eu reforço o que o André falou a respeito dos novos convertidos. Se puder, comece pelos evangelhos. Por quê? Porque você é um novo cristão. Então, nada mais correto, não é, André, do que aprender a respeito do teu Salvador, a respeito do teu mestre. E não deixe ninguém enganar você no tocante a não ter necessidade de ler a Bíblia toda. Deus ele não faz coisas inúteis. E ele nos deu 66 livros para que todos eles sejam conhecidos. E você que gostou, já deixou teu like, já se inscreveu, olha só, se inscreve e ativa o sininho, porque nós teremos mais vídeos com mais homens, também mulheres de Deus, para falarmos aqui a respeito da palavra do nosso Senhor. Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.